Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero hoje, nessa manhã, agradecer ao Senhor por mais uma vez de estar aqui compartilhando com você a palavra do dia. Amém? Eu quero compartilhar com você o livro de Salmos, Salmos de número 13, 2 versículos, que diz assim: Eu, porém, confiarei inteiramente no seu amor cuidadoso. Cantarei com grande alegria a sua salvação. Amém? Então esse salmo de Davi é um salmo aonde ele começa, logo lá nos primeiros versículos, ele começa a perguntar ao Senhor o porquê, né, dele estar numa situação difícil e parecia, aparentemente, que o Senhor não estava respondendo. Ele estava passando por uma situação difícil em relação ao seu amigo Saul, que por causa da inveja ele se tornou o seu inimigo e começou a enfrentar Davi, começou a ter inveja de Davi, começou a querer a morte de Davi. Então ele estava enfrentando essa situação difícil com Saul. Então no começo do Salmos 13, Davi começa falando ao Senhor o porquê dele estar passando aquela situação. Ele estava aflito, ele estava triste, ele estava numa situação que ele estava se sentindo cercado, em trevas, e ele pedia ao Senhor uma resposta, e ele pedia ao Senhor uma atenção da parte de Deus, e ele pedia ao Senhor uma luz para aquela situação. Ele estava com receio até de morrer naquela situação. Mas, mesmo em meio ao caos, ele ousou. Lá no versículo 5, versículo 6, diz, né? Eu, porém, confiarei inteiramente no seu amor cuidadoso. Então, ele teve aquele momento, existiu aquele momento de aflição, aquele desabafo, onde ele estava achando que Deus não estava ouvindo, ele estava se sentindo encurralado por aquela situação de Saul, mas mesmo em meio ao caos, ele voltou seus olhos para o Senhor e ele disse que ele ia confiar inteiramente no amor cuidadoso do Pai. Cantarei com grande alegria a sua salvação. Sim, cantarei ao Senhor, porque ele mostrou sua grande bondade para comigo. Eu quero dizer para você nesta manhã que assim como Davi, eu e você, nós passamos por momentos difíceis, não como Davi, nós passamos por outras situações onde nós também nos sentimos encurralados pela situação, nós nos sentimos triste, abatido, achamos que o Senhor não está nos ouvindo, assim como Davi também por um momento achou, mas foi só por um momento. Depois ele já estava agradecendo a Deus, ele já estava cantando com alegria a salvação, a bondade, a fidelidade, o amor do Pai. Então, assim como Davi, nós também nos sentimos em trevas muitas das vezes, trevas sobre aquela situação, sem luz, sem direção, mas como Davi, devemos ousar a confiar no Pai, devemos ousar a cantar a fidelidade, a cantar ao Senhor, a dedicar uma adoração ao Pai, a agradecer pela fé, agradecer tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele ainda irá fazer. E Deus cuidou de Davi. Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus cuidou de Davi. Ainda que existiu esse momento de aflição dele, Deus cuidou, Deus deu vitória. Assim como Deus cuidou de Davi, Deus cuida de você. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida da nossa situação. Eu quero falar para você nesta manhã. Ouse em meio ao caos, ouse em meio à situação triste, ouse agradecer o amor do Pai. Ouse agradecer a fidelidade de Deus, porque sim, assim como Davi teve vitória, assim como Davi, ele agradeceu ao Pai e o Senhor o guardou, o Senhor não o desamparou, o Senhor tirou ele daquela opressão. O Senhor também vai tirar você, amada, dessa situação. Eu não sei o que você
está passando, eu não sei a situação em que você se encontra, pode ser que você esteja passando, assim como Davi, por uma situação difícil, por uma situação triste, e de repente você está aí perguntando o porquê, porque Deus não está respondendo, o porquê do Senhor não está ouvindo a sua oração, mas o Senhor está ouvindo, o Senhor ouviu Davi, o Senhor guardou Davi, o Senhor tirou ele daquela situação, então o Senhor também vai tirar você dessa situação. Quem sabe você hoje está se sentindo como Davi. Ouse a agradecer ao Senhor em meio ao caos, em meio à situação difícil, em meio à tristeza. Ouse agradecer pela fé, a sua fidelidade, a sua bondade, em nome de Jesus, amada. Você terá vitória, você terá êxito. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu dia e até a próxima. Amém?